olá, olá. Ufa, vamos lá. Vamos ver se nós vamos ter público. Se vai aparecer gente por aqui. Olá, dona Helena Rios. Muito bem, começando a aparecer as primeiras pessoas. Dá um tempinho só para as pessoas entrarem. Regis. E aí? Gostou? Fernanda, gostou? Olá. Olá, Tina. Olá, Mimi. Aguirre. Que bom, Sr. Regis. Tudo bem? Fala, Luiz. Rapidinho aqui, enquanto não começamos, porque tem que deixar as pessoas chegarem. Fico feliz aí que tem um monte de gente conhecida. Raquel, Guilherme, legal. Ei, Luiz, boa noite. Faz tempo, hein? Lucas. Opa, que ótimo que ela gostou, Regis. Vamos lá, daqui a pouquinho. Deixa chegar em 20 e poucas pessoas, a gente começa, tá? Léo Tumones, Vanessa. Hoje eu acho que vai ser um dia de quórum mais baixo, vamos ver. Pouca gente reagiu. Olá, dona Rosângela. Ô, Marcelo Rain, de Portugal. Muito bem, Marcelo. É isso aí. Márcia, Rejane, Silvia. Obrigado aí pela presença de vocês. Essa é a quinta live. Então deixa eu já aí começar a dar alguns recados para vocês. Bom, essas lives, como vocês sabem, fica durante 24 horas no Instagram. Mas eu estou preparando o meu site para colocar todas as lives nele. E de qualquer modo, quem quiser ver as lives, porque não teve oportunidade de ver, os horários não batem, eles estão no canal, no YouTube, da galeria da Bianca Beckel, que é a galeria que me representa. Então eu vou colocar aqui o nome da galeria. Vocês vão lá no canal do YouTube da Bianca, e aí vocês vão ver todas as outras lives lá. Então vamos lá, vou começar a falar um pouquinho, né? Consegui, Renan, você viu só? Fixei. Nicole, Emi. Bom, eu desde adolescente, hoje eu vou tentar ser o mais rápido e curto possível na minha introdução para chegar logo no fotógrafo que eu quero falar, porque ele tem bastante coisa para discutir e falar sobre ele. Eu sempre, desde moleque, eu sempre fui muito interessado pela cultura japonesa por diversas razões. Me chegaram sempre coisas do Japão. Imagina, estou falando isso final da década de 70, década de 80, em que a economia do Japão, e o Japão estava explodindo economicamente para o mundo, então ele despertava um certo fascínio no Ocidente. Desculpa que aqui o Guilherme falou que comprou o livro por minha causa. Não, você comprou o livro porque o livro é bom, Guilherme, não é por minha causa. E voltando então, e aí acho que tinha um certo fascínio no Brasil também, né? A gente estava num momento de final de período de ditadura difícil, as notícias chegando de um país que tinha passado por guerra e estava vivendo uma explosão na sua economia. Então eu logo cedo me interessei pela cultura japonesa e eu li um livro muito rico para mim na época, pelo menos para a minha fase de adolescência, chamado Japão, a Harmonia dos Contrários, um livro da década de 80. Eu nem lembro se eu ainda tenho esse livro. E aí é muito chocante, né? Porque a cultura oriental, a cultura do japonês em especial, é muito distinta da nossa. Então tem uma série de coisas que é muito difícil para a gente compreender até como é que isso funciona, né? Mas enfim, estou falando tudo isso porque quando eu entrei para fotografia, eu demorei para entrar em contato com a fotografia japonesa. Eu fui entrar em contato com o que era a fotografia japonesa muito mais, em um tempo muito mais adiantado, né? A escola
Normalmente as escolas brasileiras de fotografia estão muito conectadas à escola americana e à escola francesa, em especial a escola francesa até antes da Segunda Guerra Mundial. Estou falando das escolas básicas, né, de fotografia. Assim. Naquela época não existia faculdade de fotografia, quando eu comecei a estudar fotografia. E aí você entra no mundo por aí, entra no mundo também seduzido pelos nomes que aparecem e que você vai descobrindo, enfim, um percurso tradicional de qualquer um que começa a pesquisar fotografia. Eu fui entrar em contato com a fotografia japonesa bem mais tarde, o que não acho que foi de todo ruim, porque eu acho que para a gente se aproximar da riqueza e da sofisticação da fotografia japonesa e do olhar deles para o mundo, a gente precisa também ter uma certa maturidade no nosso olhar, porque senão a gente não consegue acessar muitas coisas de como eles trabalham, como eles fazem. E a fotografia japonesa ela tem assim, um marco fundamental, que é a Segunda Guerra Mundial. A fotografia japonesa foi uma fotografia antes da Segunda Guerra Mundial e uma fotografia depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é claro e óbvio, né? O Japão foi um dos países que mais sofreu com a guerra. Não foi o único, mas sofreu de uma maneira absolutamente particular. É o único povo no mundo que sofreu e teve que conviver com 2 bombas nucleares matando centenas de milhares de pessoas num único momento. E eu acho que isso é um trauma tão violento que realmente não dá para ser a mesma sociedade depois de um negócio desses, né? Eu acho que esses grandes traumas, como a gente está passando, mas de uma maneira totalmente diferente, eles mudam a rota do mundo para uma série de coisas. Então, e para a gente entender um pouquinho isso do que eu estou falando, antes de dar continuidade, eu queria mostrar para vocês, nesse livro aqui, que é um livro de uma exposição que foi feita na Inglaterra a partir da fotografia japonesa a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu queria mostrar 2 fotos para vocês para deixar claro o que eu estou dizendo. Esta é uma fotografia feita deixa eu ver aqui o nome, em Nagasaki. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não é o que é exatamente. A gente vê estampado numa parede de uma casa de madeira a sombra de uma escada e a sombra de um homem. Pois bem, essa sombra de uma escada e a sombra desse homem, na realidade, é quase como se fosse um print de um soldado, de uma pessoa que morreu exatamente no momento da explosão da bomba nuclear em Nagasaki. Não é fácil de ver um negócio desse, né? É interessante que por causa dessa fotografia e o Japão estava ocupado, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi proibido que qualquer mídia impressa, qualquer tipo de meio de difusão de informação mostrassem fotografias de Nagasaki e Hiroshima. Isso perdurou até final da década de 50, 1959. Só depois disso que essas fotografias puderam ser vistas. Então, imagina, eu fico pensando o que não foi ter vivido aquilo e você não poder entrar em contato com aquilo, você não poder mostrar aquilo que aconteceu, porque tem uma força externa que diz para vocês, para as pessoas, que elas não podem fazer alguma coisa, não podem mostrar a sua história, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, tem um primeiro momento, que é até a década de 60, que as escolas de fotografia japonesas, elas se preocuparam e se interessaram muito em levar os alunos de fotografia, quem estava aprendendo a fotografar, para o campo, para as áreas rurais, porque eles não achavam que as cidades destruídas pela guerra eram temas para serem fotografados. E isso, na realidade, vai mudar. Deixa eu pegar aqui minha água.
isso vai mudar a partir da década de 60. Quando vão começar a aparecer os fotógrafos que nasceram durante a guerra ou logo após a guerra, então aqueles jovens de 20 e poucos anos, que já nascem mediante essa condição de um país que teve 2 bombas nucleares e que era ocupado por uma força militar vencedora. Bom, dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, a década de 60 foi uma década muito turbulenta no Japão, culminando no final da década de 60, mais especificamente também em 68, uma série de movimentações, de manifestações. As performances eram muito ativas nessa época, então muito artista performático, e a fotografia, as universidades, as artes plásticas em geral, todas estavam num movimento de tentar resgatar a identidade do que era o Japão, sem essa ocupação militar e também cultural que os Estados Unidos estavam fazendo no Japão. Era um movimento de negação, de contra essa força, né, de ocupação. E aí surge em 68 o movimento da Provoke, que é um movimento uma revista que vai durar somente 2 anos, que tem 3 publicações, enfim, tem toda uma história sobre a Provoke, que eu não vou entrar no mérito muito disso, porque não dá tempo para isso, não é essa a questão. Eu vou falar especificamente de um fotógrafo, que é o Daido Moriyama, que é o fotógrafo que eu realmente admiro, sou assim meio fã de carteirinha dele. Então, aí depois, né, tem todo esse movimento, a partir da década de 80, quando a fotografia japonesa explode para o mundo, todo mundo vai olhar para o que é esse mundo da fotografia japonesa, e é claro, hoje a fotografia japonesa tem várias formas de manifestação diferentes e tudo. Mas a gente pode dizer que o Daido, seguramente, a geração do Daido, e ele como talvez um expoente maior dessa geração, marcou e quebrou certos paradigmas da fotografia, né? Então o Daido nasce em 1938, também não vou fazer uma história completa dele, mas vou dar alguns números para a gente entender a dimensão dele, né? Ele nasce em 1938, o pai dele morre quando ele tinha 11 anos de idade, então logo ele vai aprender a ter que correr atrás da própria vida, num país, né, com 11 anos, nós estamos falando de 49, significa 4 anos depois do final da guerra, é um país devastado, um país que passava fome, então você tinha que lutar para sobreviver. E ele faz o percurso escolar normal, e a primeira formação profissional dele, ele começa atuando como designer. E isso é muito importante porque nós vamos entender depois o porquê disso. Ele começa trabalhando como designer, mas ele depois abandona, ele começa depois em 61 ser assistente de um fotógrafo famoso japonês, o Eiko Hossoi, e nesse processo ele é designer, assistente de fotografia de um fotógrafo clássico japonês, portanto ele tem que aprender todas as minúcias técnicas da fotografia e se desenvolver nessas minúcias técnicas. Ele se torna um excelente laboratorista, boa parte dos livros dele, até ele começar a usar equipamento digital, era ele que fazia as ampliações, então é um cara que dominava muito a técnica, né? Mas depois de 64 ele abandona, deixa de ser assistente do Eiko e vai viver uma vida de freelancer. E nessa vida de freelancer ele conta que ele não tinha trabalho. E aí, como ele não tinha trabalho, ele resolve, então, falar assim, bom, se eu não sair para fotografar, eu não vou ser fotógrafo. E aí ele resolve fotografar uma cidade próxima de onde ele morava, que chamava, deixa eu pegar o nome aqui que eu nunca guardo, Yokozuka, que era uma base militar americana durante a guerra do Vietnã. Então ele vai para esse lugar, resolve fotografar esse lugar. E aí ele primeiro fotografava com câmera emprestada, porque ele não tinha dinheiro, e ele fotografava, boa parte das fotografias, ele fotografava com filme
rebobinado de cinema, que significa dizer que ele pegava um filme de ISO 12 ou de ISO 20 e fotografava com esse filme como se ele fosse um filme de ASA 400. Ou, quando ele tinha a chance de ter algum filme, ele pegava esse filme e ele trabalhava então com esse filme sempre muito puxado, porque aí ele conseguia ter uma unidade de linguagem. Você pega um filme de ASA 20 e vai trabalhar com 400, na hora de você revelar, você só vai ter praticamente imagem em alto contraste e muito granulada. E foi por isso que então ele escolhe também trabalhar com filmes. Quando ele conseguia ter algum filme de ASA 400, um filme que ele chamava de um Neopan SSS, era um filme japonês, e quando tinha por acaso algum 3x, ele trabalhava puxado. Bom, então o que acontece? Nesse momento, a escolha da linguagem dele não é uma escolha conceitual, é uma necessidade da circunstância da vida. É o que ele tinha na mão para fazer. E ele também descobre em Yokozuka, conforme ele vai fotografando, que ele começa a passar por muitas dificuldades por usar a câmera, uma rangefinder, ou seja, colocar a câmera no olho. Porque isso denunciava uma ação de um fotógrafo e ele estava numa cidade ocupada militarmente de um país, que os Estados Unidos, que estava em guerra com o Vietnã. Então ele descobre que quanto mais discreto ele podia ser, melhor seria para ele. E aí ele resolve usar a câmera Snapshots, que vai ser a grande ferramenta da vida dele até hoje. Se vocês olharem ele fotografando, é com câmera Snapshot. Tem N filmes, N documentários no YouTube que vocês podem constatar isso. Então, é interessante porque quando chega em 68, que estoura a Provoke, que estoura aquele movimento, e entre todas as questões que estão relacionadas na Provoke, a questão da linguagem e da ruptura da linguagem, trabalhar com imagens muito sujas, muito granuladas, muito contrastadas. No caso do Daido, já acontecia antes e acontecia por uma necessidade. Quer dizer, a linguagem chega a ele por uma necessidade, ele se encontra com essa linguagem e começa a partir daí fazer alguma coisa com os recursos que ele tinha, né? Os recursos mínimos que ele tinha. Então, ele, em 64, ele conhece o Suji Terayama, que é um escritor e poeta e profundamente vinculado com o teatro, e ele convida o Daido para conhecer o teatro popular japonês, o teatro que vivia, o teatro meio mambembe, o teatro dos subúrbios das cidades japonesas, aquele teatro que vivia sob condições muito precárias de atuação. E aí ele se envolve com esse pessoal e ele vai fotografar durante um bom tempo esse teatro, né, e essas pessoas, e vai conviver com essas pessoas, e vai frequentar os lugares onde essas peças de teatro vão acontecer, e isso vai gerar o primeiro livro dele, que é esse livro aqui, Japan, a Photo Theater. Um dado importante para a gente entender é que o Daido, entre livros publicados, ele publicou até hoje 170 livros. Alguns são reedições. Essa é uma reedição do livro original, que foi lançado há pouquíssimo tempo. Os livros do Daido são, alguns livros do Daido, dentro desses 170 livros, ele tem pelo menos uns 8 a 10 livros que são disputados a tapas no mercado de colecionadores, né? Que são livros que são muito emblemáticos da história da fotografia do século XX. O Japan, a Photo Theater é um desses livros. Então essa é uma reedição que foi feita agora recentemente desse livro. Então eu queria mostrar, não vou mostrar o livro inteiro porque não dá, mas é um livro primoroso. Eles fazem esse livro como ele fosse uma reprodução do livro original. O livro original tem esse tamanho. Eles mostram aqui os textos,
mostra aqui os textos do livro original, depois vem um encarte mostrando todos esses textos. E aí o livro vai começando com as fotografias. E logo de cara, por exemplo, deixa eu só mostrar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é um autorretrato, tá vendo? Depois eu vou mostrar mais para frente ela de novo. Vocês vão ver sobre a questão da reutilização de imagens que surgiu numa outra live. Né? Você veja que o projeto é um livro de 64 e já tem um projeto gráfico bem ousado para a época, né? Ou, por exemplo, esse aqui é o tamanho do livro, né? Esse aqui, por exemplo, é uma fotografia que a gente vai perceber essa questão bem clara. Não sei se vocês conseguem ver, infelizmente, livro não dá para reproduzir um livro, né? Aqui, mas é uma fotografia de uma baleia morta e a gente vê de um filhote de baleia, né? E a gente é muito granulado, isso parece praticamente uma gravura. Essa granulação, essa é uma questão que vai ser a tônica do trabalho dele. Em 64 ele já faz uma dupla de fotografias como essa, ó, onde o grão é a componente visual de conexão dessa dupla, né? É maravilhoso isso, é lindo. E então ele vai seguir em frente, ele vai fazer... olha como a cultura do design está clara nele, né? Olha como ele joga nessa dupla, que é essa imagem, ó, vou trazer um pouquinho mais perto. Como essa foto dialoga com a cabeça desse homem raspada, que é do teatro. Né? Então você tem uma mancha preta com uma mancha branca aqui, e aqui do lado você tem exatamente a mesma coisa. Né? Tem um jogo maravilhoso disso, visual. Ou aqui, que nós vamos ver claramente a questão do alto contraste também, né? Essa pessoa num contraluz que a cabeça está flutuando, tá vendo que a cabeça está solta, desconectada do corpo, essa invasão de luz. É lindo, né? Aqui é uma citação que ele faz ao Andy Warhol. Ele é declaradamente um apaixonado do William Klein, fotógrafo americano, e do Andy Warhol. No final desse livro, então, essa última parte, ele estava visitando um hospital, ele passou pela área da ginecologia do hospital, e nessa área, uma hora ele passa por uma espécie de laboratório em que ele encontra isso aqui, que são vidros com fetos dentro, de abortos. Ele fala que isso o marcou profundamente. E ele vai fazer um ensaio enorme com isso. Ele encerra o livro com essa imagem. Se a gente for olhar mais um pouquinho, ele faz um trabalho... Ele pega todos esses vidros com esses fetos e vai para um lugar específico, monta um estúdio dentro do próprio hospital e vai fotografar esses fetos. Segundo ele, essas fotografias e esse momento de encontro para ele foi o momento que foi a maior catarse que ele teve na vida dele. Ele entendeu a beleza da vida e a importância do que ele estava fazendo quando ele viu essa cena. Por isso que isso entra num livro chamado Japão, um fototeatro, um teatro de fotos. Oi, boa noite, Paula. É pesado, é lindo. Não sei se é pesado. Eu acho que é denso, é diferente. Bom, aí... então, nós estamos falando de um livro que foi lançado em 68. Aprovou que está em 68. Os movimentos de contracultura estão acontecendo. É interessante uma coisa sobre esses movimentos de contracultura no Japão. Tudo que estava acontecendo, negando, tentando recuperar um pouco... Recuperar não, entender qual que era a nova... identidade japonesa, negando um pouco essa invasão americana, lutando contra essa invasão, mas ao mesmo tempo
Daido, Takuma Nakahira, todos os grandes fotógrafos que fizeram parte dessa geração, assumidamente foram influenciados pelo William Klein, que é um fotógrafo americano. No caso do Daido, ainda mais, ele estava tão conectado com isso que ele conheceu o trabalho do Andy Warhol e ficou absolutamente acachapado, né? Acachapado, essa é a palavra correta? Bom, não sei. Com o trabalho do Andy Warhol. Então, enfim, 68, ele está lá. Eu estou aqui mexendo para mostrar o próximo livro. Ele está lá totalmente fascinado, né, Ele faz uma coisa maluquíssima, ele publica, na verdade, para a época, 5.000 exemplares desse livro. Ele ganha um prêmio logo depois e ele pega todo o dinheiro do prêmio para imprimir o livro e fazer 5.000 exemplares, que era um número absurdo para aquela época, para hoje, então mais ainda. E o livro foi todo esgotado, vendeu, foi um livro realmente marcante na vida dele. Bom, a partir de 68, ele tem esse livro, ele é um cara que já está publicando em revistas, não o material dele, ele nunca trabalhou para os outros mais, mas fazendo coisas dele, o material dele saindo, circulando. Tem todo esse movimento acontecendo, ele participou da Provoke, ele é muito amigo do Takuma Nakahira, ele é amigo do Terayama, esse poeta, e aí tudo isso, esse universo, ele está lá questionando o que é fotografia para ele, o que era a fotografia, qual a importância da fotografia, o que significava ser fotógrafo, né? E dentro desse processo, já tendo vivido já uma certa ruptura dos padrões clássicos de fotografia por causa de necessidades, né, de usar filme hiper puxado, trabalhar com câmera snapshot, ele então está questionando o que realmente é fotografia para ele. Né? O que significava ser fotógrafo, o que significava fazer imagem fotográfica. E ele, dentro dessas reflexões, ele começa a desenvolver um outro trabalho, que vai ser o grande livro, o livro mais conhecido dele, um livro chamado Farewell Photography, em que ele vai tentar romper com todos os paradigmas que a gente pode imaginar do que era a fotografia naquela época. Então, além da fotografia de alto contraste, além da fotografia desfocada, ele vai jogar com esses componentes, com esses elementos de uma maneira muito mais radical, muito mais intensa. E ele fala numa entrevista que para ele as fotografias são como sombras, porque a gente não se livra da sombra, né? Mas a sombra ela não é a realidade, ela é uma projeção da realidade. E é interessante ficar com esse pensamento na cabeça, tentar entender um pouco o que ele fala sobre isso, porque talvez tivesse que ser melhor elaborado esse pensamento, porque eu acho que a fotografia ela é realmente uma projeção, né, da gente nas coisas. Ela não é a realidade de forma alguma. Então a gente tem que... Enfim, não vamos desenvolver muito esse pensamento, porque senão a gente vai começar a ficar na elucubração e o tempo está correndo, eu não mostrei nem metade do que eu queria mostrar. Bom, 1972, depois de muitas reflexões, de muito trabalho, esse cara é um cara compulsivo, ele tem hoje 82 anos de idade e ele continua trabalhando compulsivamente, né? Tem 170 livros publicados. Ele lança o livro que vem a ser o grande livro da carreira dele, o livro que rompe com todos os paradigmas da fotografia, que é o Farewell Photography. Também esse livro é um livro que é disputado a tapas no mercado de colecionadores. Esse livro que eu tenho, esse exemplar, é um exemplar que foi publicado recentemente. Ele é um livro que vocês vão ver que ele foi feito como a original, né, na leitura oriental. E nesse livro o que a gente vai ver é que ele vai ao extremo desse processo de abandonar totalmente, tentar romper e desmistificar a fotografia em todos os seus aspectos, né? Então, se vocês forem ver aqui, a imagem é super granulada, eu vou chegar bem perto para vocês verem um detalhe. As fotografias são sujas, os negativos são ampliados e não são retocados, não são limpos, de propósito, para mostrar realmente toda a sujeira, a imprecisão da imagem. As imagens são boa parte delas totalmente desfocadas,
Ou, por exemplo, quando ele pega uma ponta de negativo e utiliza essa ponta, né, isso que rompe com a imagem. Se vocês forem ver essa imagem dessa mulher, ela está aqui velada por ser a ponta de negativo, e aqui, ó, é parte de um outro fotograma. Então a fotografia, ele desconstrói a fotografia, porque ele já não usa mais nem só um fotograma, ele usa partes de fotogramas para constituir um discurso visual. Por exemplo, aqui. Esse livro é muito grande, precisava ser um pouquinho mais distante para vocês verem a imagem inteira. Ó. Tá vendo? Aqui é um fotograma cortado e aqui tem um pedaço de um outro fotograma, e ele ainda amplia fora do eixo totalmente do ampliador. Então vocês vão ver as margens pretas aqui, ó, tá vendo? E fica lindo isso como imagem, né? É um negócio absurdo. Ou aqui, que essa é uma foto famosa, né, de um helicóptero americano. Ou aqui, por exemplo, que é simplesmente uma mancha. A gente não consegue nem definir o que é. Vocês vão ver todas as sujeiras. Ó. Ó. É simplesmente uma mancha. Não tem imagem constituída por um ato, né? Ou aqui, por exemplo, essa foto que é um altíssimo contraste de uma projeção de uma tela de televisão. Bom, se a gente acha que isso pode ser minimamente entendido e compreendido hoje, imagina na década de 70, né? Se a gente tem dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade com isso até hoje, imagina na década de 70 o que não foi esse livro. Nessa perspectiva, eu vou mostrar um último livro dele, que é um livro mais recente. E antes de chegar nesse livro, a questão é, então a gente... Deixa eu só dar uma passada rápida. Se tem alguma questão muito interessante aqui, muito importante. Eu também acho que a questão de projeção e realidade é bem interessante. Acho que não tem nenhuma pergunta, né, que eu deixei passar. Acho que não, né? Bom, então o que acontece? Ele é um cara que trabalha muito, né? Ele tem uma característica muito interessante que ele dá, e isso tem a ver com a história lá atrás que eu falei do livro A Harmonia dos Contrários, do profundo valor que ele dá para todas as coisas da vida, desde uma pessoa, passando pela natureza, mas passando pelos objetos mais insignificantes. Então, ele mesmo fala que fotografar uma lata de lixo é tão importante quanto fotografar um ser humano, ou fotografar uma flor, ou fazer um autorretrato, ou fazer qualquer coisa. Todos os objetos têm o mesmo valor, são do mesmo peso e importância, porque todos estão aqui integrados no mundo, então a gente precisa dar esse valor para tudo isso. É interessante esse pensamento, porque isso faz com que ele não se esgote no processo de ir para a rua e de fotografar, porque tudo está acontecendo o tempo inteiro novo, o tempo inteiro ele está com a câmera fotográfica, é fotografar a rua, é fotografar os ambientes íntimos dele, com as pessoas próximas a ele, ele fotografa tudo o tempo inteiro. E com 170 livros publicando e há 60 anos fotografando, ele tem um repertório visual criado monstruoso. Então chega em um certo momento que, além de ele continuar fotografando muito, ele vai começar a explorar esses arquivos de tudo que ele fotografou para criar coisas novas e fazer novas releituras. E aí, em 2012, após o acidente de Fukushima, que foi o tsunami e o acidente de Fukushima, do terremoto, que teve o tsunami, que aí teve aquela questão com a usina nuclear, o Daido foi convidado para um festival de fotografia em Hong Kong, e nesse festival de fotografia de Hong Kong ele vai fazer um trabalho
de resgate de material com dois temas específicos, que é as flores e os autorretratos. Então ele fotografa, como todo fotógrafo, tem temas que são recorrentes e repetitivos, né? Ele é meio obsessivo por flores, então tudo que está relacionado com flor, a flor propriamente dita, ou um tecido com uma flor, ou um detalhe com uma flor, ou algo que lembre uma flor, ele fotografa. E ele faz muito autorretrato também. Então ele resolveu juntar esses dois materiais e acabou saindo uma exposição com esse material, com um trabalho de autorretrato e um trabalho só de flores. Mas depois ele juntou esses dois materiais num outro livro, chamado Reflection and Refraction, eu já vou mostrar para vocês. E esse livro, ele teve toda a sua venda revertida para a população de Fukushima. Foi um ato de, né, assim, o resultado do trabalho dele, ele queria ajudar de alguma forma. Como ajudar? Fazendo aquilo que ele sabe fazer. Não abraçar campanhas políticas, nada disso, mas ser quem ele é, ser fotógrafo. E ele pegou esse livro e toda a venda desse livro foi revertida para Fukushima. É um livro que já é esgotado, vendeu tudo. É um dos livros mais emblemáticos, dos livros mais recentes dele, que eu falo dos últimos 10 anos, é um dos livros mais emblemáticos que ele tem. E é interessante ele fazer essa conexão entre flores e as sombras dele. A flor ela uma componente simbólica bastante interessante, porque ela representa tanto felicidade, alegria, vida nova, quanto morte, né? Você dá uma flor para alguém que casa, você dá uma flor para alguém que faz aniversário, você dá uma flor para alguém que você ama, mas os túmulos, os corpos, quando morrem, também são cercados de flores, né? Os túmulos você leva flores para os túmulos, então também ele tem uma forte conexão com a morte. E na hora que ele pega essas referências visuais que ele fez sobre flores e ele junta com as sombras dele, lembrando da frase dele lá, que a fotografia é como uma sombra, e ele se insere dentro dessa simbologia de nascimento, vida e morte, e eu acho que realmente é uma belíssima união para sintetizar uma experiência de dor e de renascimento de uma sociedade que foi devastada por um terremoto, um tsunami, um acidente nuclear. Então, o livro é um livro que... Esse livro realmente vai ser um pecado ver aqui, porque ele foi feito num papel que a gente chama papel uncoated, num papel que não tem caulinha, ou seja, que não tem aquela camada de cochê, de brilho. É um papel muito mais difícil de você imprimir. Porém, o resultado, se o papel é bom e a gráfica é boa e o tratamento das imagens é bom, ou seja, toda a construção do livro é boa, o resultado muitas vezes é muito interessante, né? E nesse caso ele é um papel maravilhoso, que tem uma textura maravilhosa, que cabe perfeitamente dentro da experiência visual que ele quer construir em nós, porque quando você pega no livro e sente a textura do papel, você parece que está pegando imagens que são verdadeiras, que têm essa textura, né? Então, se vocês forem olhar, o livro é esse, a capa é essa. Eu vou abrir aqui logo de cara na primeira foto dele, só para vocês olharem. E aí eu vou mostrando algumas coisas. Então, aqui é o livro. Todos os projetos dele são realmente muito pensados, né? Aqui, se vocês forem ver, dá para ver um pouco do tipo de grão, né, que o papel tem. Então, aqui, por exemplo, a gente vê, né, essa dupla que ele faz. Uma mulher japonesa com uma roupa clássica ao lado dessa foto da flor aqui. Olha que página. E quando vocês olham, olha a resolução e a impressão dessas folhas aqui, ó.
E você pega isso com a textura desse papel, você acha que você está pegando nas coisas assim. Isso aqui é uma cerejeira. Ó. Ó. Vou mostrar mais de perto. E aí ele vai desenvolvendo o livro sempre misturando, né? Aqui uma página preta para do lado a gente poder ver essa foto. Aí, aqui ele faz um retrato clássico dele, né, num hotel. Não é tão relevante esse retrato assim para a gente ver, porque acho que esse aqui é bem mais interessante. Se vocês conseguem ver aqui a sombra dele aqui, ó, nesse bueiro. Ele não está colocando um retrato dele em lugares bonitos, né? Ele está projetando a sombra dele num bueiro, né? Ou, por exemplo, essa cortina. Aqui, por exemplo, ele faz aquele autorretrato que eu mostrei lá no outro livro, ele inverte e ele faz esse jogo de fantasias entre essa foto dele, que é uma sombra num chão cheio de papéis, com a neve. E aí, na hora que ele junta essas duas imagens, parece que está tendo uma experiência meio lisérgica, assim. O cara tomou algum LSD ou algo do tipo, né? Ou quando ele coloca a fotografia, o retrato dele, da sombra dele, do lado desse pato morto aqui. E aí o livro vai todo se desenvolvendo desse jeito. Aqui, por exemplo, são as pernas dessa mulher em cima de uma colcha cheia de flores, tá vendo? Precisa fotografar muito, precisa mergulhar muito para conseguir chegar nesse resultado. Ou aqui, essa insinuação erótica que ele faz também com as flores, com essas duas imagens, né? De um lado, essa e essa. Aqui de novo a sombra dele, né? Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. E aqui a sombra dele num manequim de alguma loja, num reflexo. Ou aqui. Enfim, o livro realmente é espetacular. Ou essa flor, essa rosa preta, que isso aqui é tão ruim de ver. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha que coisa fantástica que é isso. Realmente é uma pena, né? Vocês não poderem estar aqui ao vivo para verem o livro. Ou quando ele mistura essas duas coisas, né? Fogos de artifício com essa festa popular japonesa. Ou esse pequeno detalhe de uma perna de uma mulher cruzada com essa renda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito assim. Ou essa foto dele para encerrar. Projetado nessa escada. Marcelo reparou que a mulher de meia na colcha de flores ficou de 4 quando você fechou um pouco o livro? Não reparei, não dá muito para mexer com isso assim, Raquel. Aqui fica meio difícil de ficar mostrando. Bom, esse trabalho para mim ele é tão bom quanto os outros, com duas questões muito simples, né? Relacionadas à fotografia. Primeiro, o que ele quer fazer com a fotografia? Ele realmente transformou a fotografia na sombra, né? Ele não está olhando de maneira nenhuma para a realidade, tentando retratar essa realidade. Ele nega essa realidade, né? Ele tenta alcançar um outro patamar, uma outra coisa,
do que simplesmente isso, né? E ao mesmo tempo esse esforço do fazer. 60 anos fotografando, 60 anos criando, 170 livros feitos, uma obra gigantesca, por uma simplicidade de chegar numa simplicidade de estrutura visual que tem uma sofisticação que só quem realmente trabalha intensamente, dedicadamente para alguma coisa e que leva uma vida inteira para fazer, né? Então essa coisa de genialidade é difícil, na verdade o que existe é esforço de trabalho mesmo, né? De luta, de perseverança, de entendimento, de mergulho, de aprofundamento numa linguagem, entender os limites da linguagem, subverter esses limites dessa linguagem, tudo isso que a gente tem falado, né? Que mais? Eu não sei se eu tenho muito mais para falar sobre tudo isso. Acho que pode ter sido pensado enquanto design. Não, o livro, não acho que foi pensado nisso que você está falando, Raquel. A fotografia, o livro foi todo pensado numa questão de ter as imagens todas sangradas o tempo inteiro. Essa é uma imagem horizontal e ela fica horizontal, sangrada. Eu não acho que foi um pensamento, um truque de design, isso. Enfim, hoje o Daido tem 82 anos. A princípio haveria uma exposição dele esse ano no Instituto Moreira Salles. O Daido continua vivendo a vida simples que ele sempre viveu, continua sendo um fotógrafo de rua, continua fotografando quase todo dia, continua fotografando com câmera snapshot, continua fazendo experiências, continua fotografando. E hoje ele seguramente está na lista dos 5 fotógrafos mais importantes do século XX por tudo que ele fez e por tudo que ele... O que foi, Regis? Desculpa, Farewell para um Gênio, com 170 trabalhos publicados dos hoje, é realmente um marco. Posicionamento quase que histórico, não? E quanto isso gerou para o universo autoral hoje? É histórico, uma ruptura de paradigma. Na década de 70, você aparecer com um trabalho que nem o Farewell Photography, isso é uma ruptura de paradigma, com certeza. Colocar a fotografia num outro patamar, né? No fazer fotográfico, no fazer artístico com a fotografia, num outro patamar totalmente diferente do que era antes, né? E eu acho que hoje, até hoje, o Daido e toda a geração do Daido gera questionamentos e é interessante. A Zoom, a revista Zoom, não lembro, acho que é de 2, acho que é número 15 ou número 14, eu não lembro, tem um texto do Takuma Nakahira sobre o William Klein e tem um texto sobre o Takuma Nakahira. Então, assim, são caras que até hoje repercutem e mexem. Qualquer um que quer ser um autor em fotografia, com fotografia especificamente, com a linguagem da fotografia, tem obrigação de conhecer o que é o trabalho da fotografia japonesa e tem obrigação de conhecer o Daido e entender o que eles fizeram, né? Eu não consigo conceber alguém usar uma linguagem e ter um domínio raso de tudo que já foi feito nessa linguagem. Não é possível. É pretensão demais você achar que você vai fazer alguma coisa muito especial, muito diferente do que já foi feito e que já foi feito com primazia por todo. Então, qualquer tipo de interesse que você tiver com a fotografia, você tem que olhar porque já foi feito, feito das maneiras mais interessantes possíveis. A questão é a gente ter a nossa identidade com o que a gente faz, né? Porque isso agora é o fundamental, é o que nos diferencia, é o que torna o nosso trabalho único, alguma coisa que seja verdadeiro seu e que represente quem você é. A fotografia como sombra de quem? Da gente, né? Sombra do que a gente é no mundo. E eu acho que até hoje, eu não tenho a menor dúvida que a minha fotografia tem influências do Daido e dessa geração toda desses caras. Acho que tem dezenas de fotógrafos pelo mundo, né? Dezenas não, centenas, milhares, dezenas, imagina. Existem milhões de fotógrafos pelo mundo que são influenciados pelo Daido e pela geração dele. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu consegui fazer uma boa apresentação aí. O repertório dele mudou durante esses anos todos? Não, mudou nada, é a mesma coisa. Você vai olhar todo o trabalho dele, é claro, mudou no sentido de evoluir
dentro da linguagem de entendimento do que ele queria e quer com a fotografia. Mas é o mesmo trabalho de sempre, o mesmo cara de sempre. Não é um cara que ganhou ares de arrogante, de melindrado por causa disso. Enfim. Eu queria dar uma notícia antes de encerrar aqui. Eu não estou conseguindo fazer 2 lives por semana. Para mim, 2 lives por semana é muito puxado por causa da vida que eu tenho, enfim. Então eu resolvi que a partir dessa semana eu vou fazer somente as lives de domingo às 6 horas da tarde. Eu não vou mais fazer a live de quarta-feira às 8 horas da noite. Agradeço que vocês estiveram aí comigo durante sim, consegue sempre, Marcelo. Não consigo não. Tem coisas que são importantes na vida da gente também. Ficar com meu filho, com a minha mulher também é importante. Eu não quero abrir mão disso não. Já estou dando aula segunda, terça, quinta. Quero descansar um pouquinho. 170 lives inspirado no Daido. Não, cara. Eu acho que eu não vou fazer tudo isso de live não, cara. É muita coisa. Live é um negócio complicado para mim, meu. Ficar aqui me olhando em vez de olhar você, já falei sobre isso. E não acho que vale a pena. Mas enfim. Então a gente se vê no próximo domingo. A gente se vê no próximo domingo às 6 horas da tarde. Queria agradecer por vocês terem participado aí comigo. E nos vemos para falar. Não vou falar de fotografia japonesa, vou falar de uma outra fotografia. E vou dar um tempinho para falar, depois voltar para os fotógrafos japoneses. Tá bom? Agradeço qualquer um que quiser fazer outras perguntas que eu não tive tempo de responder aqui. Vocês podem mandar por mim por WhatsApp, porque para quem me conhece, eu mando aqui via mensagem por aqui mesmo, que eu durante a semana eu vou respondendo. Ok? Abraço a todos, boa noite, se cuidem e vamos torcer para que o mundo seja melhor mais para frente. Abraço.